Oi pessoal, aqui é a professora Rita Vieira e a gente está aqui para ter a nossa primeira aula de História Geral. Nessa aula a gente vai tratar sobre o conteúdo de Grécia Antiga. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, para a gente fazer aquela revisada em tudo que vocês já estudaram na vida de vocês sobre a Grécia Antiga, é que a Grécia é o berço da civilização ocidental. Tá? Existem muitas práticas que eram feitas na Grécia Antiga que são copiadas e utilizadas ainda hoje na nossa sociedade, como, por exemplo, o modelo democrático de política que nós usamos hoje, teve origem no modelo clássico da democracia ateniense, que era uma das principais cidades da Grécia, certo? Então, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente também pode ter lá no Enem aparecendo para a gente a referência a respeito de berço da civilização ocidental. Muito do que existe nas sociedades ocidentais veio da Grécia até nós. A filosofia nasceu na Grécia, a história como disciplina nasceu na Grécia. Nós tivemos o desenvolvimento da matemática, tá bom? Então, muita coisa que nasceu na Grécia e se desenvolveu lá chegou até nós. Mas para a gente começar os nossos estudos, é muito importante a gente dizer que o que a gente conhece como Grécia Antiga está localizada numa região da Europa que nós chamamos de Península Balcânica. Aí alguém pode estar se perguntando, professora, onde fica essa Península Balcânica? A Península Balcânica está na Europa. A Europa é formada por 3 penínsulas. E penínsulas, como vocês vão estudar lá na geografia, ou já devem ter estudado, significa pedaços de terra que invadem o mar. A Europa tem 3. A Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha. A Península Itálica, que é onde nasceu o Império Romano e hoje é a Itália. E a Península Balcânica, que é onde nós vamos ter a Grécia, tá? Lembra, quando a gente fala de Grécia, eu quero que você lembre que a Grécia é formada pelo conjunto de ilhas da Península Balcânica, que é a península da Europa, que está mais perto do Oriente do que as outras, tá? Do que a Ibérica e a Itálica, tá bom? Outra coisa importante quando a gente estuda a Grécia, para a gente saber, é que o sistema político utilizado na Grécia era uma autarquia. Aí alguém pode perguntar, professora, o que significa, em termos políticos, quando um país ou uma nação se considera uma autarquia? Autarquia, gente, a gente considera, no português, na tradução, como independência. Quando um país, uma nação, se considera autárquica, é porque ali existe uma total independência entre suas cidades-estados. Na Grécia, esse era o modelo político. Cada cidade-estado era independente na forma política, era independente na forma econômica. Só existia um fator que unia todas as cidades-estados, que era o fator cultural. Todas as cidades-estados da Grécia acreditavam na mitologia grega, que acreditavam em deuses antropomórficos, os 12 deuses do Monte Olimpo, uma religião politeísta. O único ponto que as cidades gregas tinham em comum, de igual, era a questão religiosa. No resto, elas eram 100% independentes umas das outras, tá bom? Então, quando a gente fala de autarquia, a gente está falando que na Grécia existiam cidades-estados completamente independentes umas das outras. Aí alguém pode dizer assim, professora, dá um exemplo para a gente? Dou sim. Existem 2 que são as principais cidades-estados da Grécia. A cidade de Atenas, onde a gente vai ter o nascimento da democracia, onde a gente vai ter o desenvolvimento da filosofia, e uma outra cidade-estado muito importante na Grécia, que era Esparta, onde toda a vida era voltada para o militarismo, a economia e a política eram uma aristocracia comandada por quem tinha posses econômicas, tá bom? Para a gente perceber como, mesmo sendo muitas cidades, elas acabavam sendo completamente diferentes e independentes umas das outras, certo? Lembrando que o único ponto que elas tinham em comum era a questão religiosa. Todas elas acreditavam nos deuses do Monte Olimpo, todas elas acreditavam nessa religião politeísta que vai nascer na Grécia, tá certo?
Quando a gente fala da história da Grécia, é muito importante que a gente lembre dos períodos políticos por quais a formação da Grécia passou. O primeiro período político que a gente estuda é o período pré-homérico. No período pré-homérico, a gente tem o início de tudo isso que a gente vai chamar mais para frente de civilização grega. Por quê? Porque nós temos a chegada dos primeiros arianos a essa região. É quando os aqueus e os egeus vão chegar na região onde tem essas ilhas, lá na Península Balcânica. Vão interagir com a população nativa da ilha de Creta, que é uma das ilhas gregas também, e vão formar a primeira civilização que ocupou todas essas ilhas da Grécia, que nós vamos chamar de civilização cretomicênica. Tá? Essa civilização que primeiro habitou a Grécia foi formada, então, pelos grupos de primeiros arianos que chegaram por lá, os aqueus e os egeus, na interação com a população nativa da ilha de Creta. Tá certo? No segundo período, que é o período homérico, a gente chama ele de homérico porque nesse período vai surgir a literatura épica, que tem como autor principal um rapaz chamado Homero, que vai narrar a história da Guerra de Troia. Então, nós vamos ter nesse processo um personagem, que é o Homero, que vai trazer para nós lembranças a respeito do que existia na Grécia nesse período. Por isso é que ele vai ser o homenageado para nomear o período histórico. Tá? No período homérico, a gente tem o início das comunidades gentílicas. Aí alguém pode dizer assim, professor, o que são isso? O que são comunidades gentílicas? São comunidades que vivem apenas para a sua subsistência. Tá? Elas têm uma agricultura familiar e elas plantam apenas o suficiente, produzem apenas o suficiente para a alimentação dessa comunidade. Não há produção de excedentes ainda. Dentro do período homérico, como eu já falei para vocês, o Homero vai narrar a história da Guerra de Troia, que é um conflito entre a Grécia e a cidade de Troia, que fica onde hoje é a Turquia, uma parte do que hoje é a Turquia, disputando uma mulher que, segundo a história da Grécia, foi raptada por um jovem rapaz, a Helena de Troia, tá bom? E aí o Homero vai narrar essa história e ele acaba se tornando o homenageado desse período. É importante lembrar também que no período homérico a gente tem a chegada de outros povos arianos na região da Grécia. Vão chegar por lá os povos que vão formar as cidades de Esparta, de Atenas e de Tebas. Tá? Nós temos a chegada dos jônios, que são os atenienses, dos dórios, que são os espartanos, e dos eólios, que vão formar a cidade de Tebas. Tá bom? No finalzinho do período homérico, as comunidades gentílicas que antes só produziam para a sua subsistência, descobrem a produção de excedentes, começam a produzir além de sua necessidade. Então, elas vão encontrar uma nova atividade econômica, que é a atividade do comércio. Quando as comunidades gentílicas descobrem o comércio, a gente entra no período arcaico, tá? Quando você ouvir falar do período arcaico, eu quero que você lembre de uma coisa principal, tá? De um ponto principal, de um conceito principal. É no período arcaico que a gente tem o nascimento das polis. Professor, o que são as polis? São as cidades gregas, aquelas que vão ser independentes umas das outras, lá no processo de autarquia, tá bom? Além do nascimento das polis, aqui no período arcaico, a economia da Grécia passa a ser a principal que eles vão ter durante toda a história de existência da civilização na antiguidade, que é o escravismo. Aí alguém pode perguntar, professora, mas antes não existia escravidão na Grécia? Existia, só que a escravidão não era a base da economia, não era a principal mão de obra da economia. Tá? A partir do período arcaico, quando eles começam as guerras por colonização, quando eles começam a produzir excedentes, eles vão utilizar a mão de obra escrava como a principal mão de obra desse período. Gente, uma coisa importante que eu quero dizer a vocês, tá? Em toda a história da antiguidade, a escravidão que existia, era sempre por dívida e por guerra. Uma parte da população
que não era nascida na região, não era legitimamente ariana, se passasse a dever aos governantes ou aos donos de propriedade privada, poderia ser escravizada. Ou então aquela população que era conquistada através da guerra, podia ser escravizada. A escravidão na antiguidade não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com questões culturais e étnicas. A escravidão étnico-racial só começa a acontecer no mundo a partir do século XV, quando a gente vai partir para o período das grandes navegações, que a gente vai estudar mais para frente um pouco, tá? Então, a escravidão da antiguidade, tanto aqui na Grécia quanto em Roma, que a gente vai estudar na nossa próxima aula, é sempre por dívida ou por guerra. Se você passasse a dever e não fosse um ariano puro, você podia se tornar escravo. Se você fosse conquistado através da guerra, por exemplo, os gregos invadiram determinada cidade, você é da população daquela cidade, você a partir daquele momento seria um escravo grego. Tá bom? A escravidão na antiguidade é sempre por dívida e por guerra, tá certo? É importante lembrar também que no período que nós conhecemos como período arcaico, nós vamos ter o início da colonização grega na Ásia Menor. A Ásia Menor é formada por cidades que depois vão virar cidades gregas, como Tessalônica, Corinto, tá? Essas cidades, Antioquia, Cós, que já ficam todas no continente asiático, certo? E que serão a área de comercialização e colonização da Grécia. Tudo bem? Mas é importante lembrar que nessa região que nós chamamos de Ásia Menor, já existia um outro povo da história da antiguidade, que eram os persas, que faziam comércio por lá. Então, no próximo período político, que é o período clássico, nós vamos ter grandes conflitos entre gregos, que queriam dominar essa região, e os persas, que já comercializavam nessa região que nós chamamos de Ásia Menor. Aí você está fazendo aquela sua revisão em casa, com o material que você recebeu em PDF, todo o resumo dessa nossa aula, desse conteúdo, e aí você pensa assim, poxa, é muito assunto para eu lembrar para uma prova que eu vou fazer lá em janeiro. Meus amores, foquem, quando vocês forem estudar a Grécia, no período clássico. Eu vou até fazer uns desenhos aqui em volta dele, para vocês não esquecerem que ele é o período mais importante da história da Grécia. Por quê? Porque é nele que a gente vai ter o grande desenvolvimento político, econômico e social da história da Grécia. Tá? As grandes guerras que envolvem a Grécia vão acontecer nesse período também. Então, o período clássico é o mais importante para você, que tem como foco a prova do Enem, certo? O período clássico, gente, ele também pode ser chamado de século do ouro e também de século de Péricles. O Péricles aqui foi o cara que implantou a democracia em Atenas. Como essa implantação de sistema democrático acontece em Atenas durante o período clássico, esse período também pode receber esse nome de século de Péricles, tá? Para a gente não se perder nos cálculos e na linha histórica, é importante lembrar que o período clássico aconteceu no século IV, colocar em números romanos que fica mais bonito, 4 antes de Cristo. Lembra que Jesus Cristo só vai nascer para a história do Ocidente lá dentro do Império Romano, que a gente vai estudar na nossa próxima aula de História Geral, certo? Então vamos lá. É importante lembrar do período clássico por 5 motivos, tá? Lembra sempre desses 5 motivos quando você estiver estudando o período clássico. Primeiro, é nele que acontece o apogeu, o momento de maior desenvolvimento das polis e da economia da Grécia, que era o escravismo clássico, certo? É no período clássico que acontece também as guerras médicas, conflitos entre gregos e persas pelo domínio do comércio lá na Ásia Menor, certo? Cidades de Tessalônica, Corinto, Cós, Antioquia serão as áreas onde o conflito vai acontecer. Inclusive, a história das guerras médicas é contada naquele filme, Os 300 de Esparta, tá? Aquele filme tem um fundo real, que é a história das guerras médicas, conflitos entre gregos e persas, que acontece aqui, ó, no período clássico, porque existia um interesse dos gregos em colonizar a Ásia Menor, tá bom? Depois que as guerras médicas acabam, começam as guerras internas dentro da Grécia.
e vai acontecer uma guerra importante dentro da Grécia no período clássico, que nós chamamos de Guerra do Peloponeso, um conflito entre Atenas, representada pela Liga do Delos, uma liga militar e política, e Esparta, representada por uma liga militar e política chamada de Peloponeso. Aí alguém pode dizer assim, professora, mas por que as duas maiores cidades da Grécia, que era uma civilização que tinha cidades-estados completamente independentes, vão brigar depois que vencerem as guerras médicas contra os persas? Porque as duas cidades vão querer dominar a Grécia inteira. Tá? Então, a gente pode dizer que a Guerra do Peloponeso é um conflito entre as duas principais cidades-estados da Grécia por dominação política da Grécia, certo? Atenas queria dominar, aí Esparta não deixou, e as duas acabaram entrando num conflito que foi a Guerra do Peloponeso. Mas nesse período clássico também acontecem duas coisas muito importantes. A primeira delas, que vai acontecer só em Atenas, é a implantação da democracia. Gente, muito cuidado, tá? A democracia ateniense, mesmo sendo a mãe de todos os regimes democráticos do mundo, ela é conhecida como democracia clássica exatamente porque ela é antiga, certo? Ela foi recebendo, com o passar do tempo e o avanço da história e das sociedades, novas características que a compõem como regime político hoje, tá? Por exemplo, na democracia ateniense, que foi implantada no século IV, durante o período clássico na Grécia, só era cidadão aquele homem que fosse ariano puro, branco, nascido na Grécia, maior de 18 anos e proprietário de terras. Não era todo mundo que podia ser cidadão e participar da construção política. O número de cidadãos era muito restrito. Outra coisa importante, essa democracia tinha participação direta. Aqueles que representavam o grupo dos cidadãos podiam participar diretamente da política num centro político que ficava no centro da polis, que era chamado de ágora, tá bom? Outra coisa importante, na democracia ateniense aqui do período clássico, mulheres, escravos e estrangeiros estavam completamente excluídos da participação política. Então, muito cuidado. Você pode pegar uma questão, lá na parte de ciências humanas, em história ou em sociologia, que peça para você fazer um comparativo, marcar alternativa, que faça um comparativo da democracia ateniense com o regime democrático que nós temos hoje na atualidade. Muito cuidado. Lembra quem era o cidadão nessa Grécia antiga. Lembra quem era proibido de participar da construção política dessa democracia, tá? E lembra que ela era direta. Todo cidadão, que era um grupo bem restrito, tinha o direito de participar diretamente. Hoje não acontece assim. Lembra que a democracia que a gente vive hoje é uma democracia representativa. A gente escolhe representantes e eles têm o direito de levar as nossas representações enquanto público, tá? Lembra que lá só era cidadão o ariano puro, maior de 18 anos, proprietário de terras. Na nossa sociedade, pegando o Brasil como exemplo, todo mundo que tem título de eleitor é cidadão. Tá? A partir dos 16 anos, quando você pode tirar o título de eleitor, você é considerado cidadão. Porque a cidadania, para nós, na atualidade, significa participar da construção política do nosso país. Então, a partir do momento que você pode votar, você passa a ser um cidadão. Tá certo? E por último, e não menos importante, o período clássico vai ter reformas sociais. Vão aparecer dois legisladores. Um rapaz chamado Drácon, que vai fazer a primeira lei escrita da Grécia. A Grécia não tinha legislação escrita. Tudo que era lei na Grécia era passado através da fala, da oralidade. E isso prejudicava a organização política da Grécia. Então, um legislador chamado Drácon fez a primeira lei escrita da Grécia. Tá bom? E o outro legislador que aparece nessas reformas sociais também é um rapaz chamado Solon. Ai, professor, o que esse Solon fez de diferente? Ele pôs fim à escravidão por dívida. Ele criou uma lei que proibia que homens e mulheres fossem escravizados na cidade de Atenas por dívida. Tá? Aí alguém pode dizer assim, professor, ele fez isso porque ele era bonzinho, porque ele era legal, porque ele não queria que as pessoas da cidade fossem transformadas em escravas.
Não, é porque ele percebeu que o número de escravos estava cada vez maior que o número de cidadãos. Aí ele pensou assim, poxa, se essa galera um dia resolve se rebelar e se revoltar contra os cidadãos, eles derrubam todo esse sistema político. Então, vamos garantir cidadania para eles, vamos tirá-los da escravidão, tá? Aí ele vai lá, escreve uma lei que acaba com a escravidão por dívida, certo? O quinto e último período político da história da Grécia, que não é menos importante, tá? É o período helenístico. Toda vez que você ouvir falar de período helenístico, eu quero que você lembre que isso significa, tá, a dominação da Grécia pelos macedônicos. A Macedônia, que era uma região que ficava em cima da Grécia, lá na Península Balcânica mesmo, teve 2 governantes que eram militares e que quiseram fazer um processo de expansão territorial e conquistaram a Grécia, Roma e todos os outros territórios da história da Antiguidade, tanto oriental quanto clássica. Era o Filipe II e o filho dele, Alexandre Magno, que ficou conhecido na história como Alexandre o Grande, tá bom? Ai, professor, e por que esse período tem esse nome tão diferenciado dos outros? Por que ele se chama helenístico? Porque helenismo era o nome de uma política que o Alexandre Magno queria implantar em todo o império que ele estava formando, que era o tal Império Alexandrino, tá? O Alexandre Magno queria fazer um processo de junção, fusão entre a cultura do Ocidente e a cultura do Oriente. Isso é o helenismo, tá? O helenismo é uma tentativa de fusão cultural entre Ocidente e Oriente, certo? Ele queria fazer uma cultura universal, juntando características de todos os lados culturais do mundo. Não deu certo. A gente sabe que o mundo não tem uma cultura única, muito pelo contrário, né? A gente é pluricultural hoje em termos de civilizações e questões culturais, tá? Nem na Grécia o Alexandre Magno conseguiu fazer isso, porque pouco tempo depois dele assumir o poder, ele acabou falecendo, o império foi dividido entre seus generais e houve o enfraquecimento de todo o Império Macedônico, tá bom? E a dominação dos romanos que vai acontecer no século I a.C. Vamos caminhando para a gente já dar os últimos passos para a nossa aula, para falar dos outros tópicos que envolvem a história da Grécia Antiga, além da questão política, tá bom? Quando a gente fala em economia da Grécia, eu quero que vocês lembrem que o principal processo econômico da Grécia nasceu aqui no período arcaico e a gente chama de escravismo clássico grego, tá? Ou pode ser também modo de produção escravista clássico, tanto faz. Eu preciso que vocês lembrem que a principal característica desse modo já vem no nome dele, que é a utilização da mão de obra escrava como principal mão de obra nesse modelo de produção, tá bom? Mas aqui na Grécia, o escravismo clássico grego tem uma outra coisinha diferente, certo? Que se chama particularismo econômico. Aí alguém pode perguntar, professor, o que é esse particularismo nessa economia da Grécia, que é o escravismo clássico grego? Gente, particularismo econômico significa não intervenção do Estado na economia. Quem ditava as regras da economia, que nós conhecemos como escravismo clássico grego, eram os donos das propriedades privadas, os grandes latifundiários gregos, tá? O Estado, o governo não se metia na economia. Lá no século XVIII, quando a gente for estudar o iluminismo, o Adam Smith vai chamar isso aqui de liberalismo econômico. Vai dizer que o capitalismo tem uma mão invisível que vai controlar toda a produção e que não precisa da intervenção do Estado no processo econômico, tá? Mas os gregos criaram esse mesmo sistema com o nome de particularismo econômico, onde o Estado não podia se intrometer na economia, tá bom? Quando a gente fala de Grécia, a gente tem que lembrar da sociedade grega, que era uma sociedade patriarcal. Quando a gente fala de sociedade patriarcal, gente, a gente está falando de uma sociedade onde somente os homens podiam assumir cargos políticos, tá? A própria filosofia grega, lá na época da Antiguidade, vai dizer que só quem tem capacidade
para assumir a questão político-administrativa eram os homens. Lembra que isso é o pensamento lá da Grécia Antiga. Isso não se aplica em realidade nenhuma nas sociedades atuais, tá bom? Então essa era uma sociedade patriarcal, somente homens assumiam o poder, certo? Outra coisa importante, essa era uma sociedade xenofóbica. Professora, o que é xenofobismo? É o preconceito com o estrangeiro. Os gregos tinham preconceito com o estrangeiro. É só a gente lembrar aqui do nascimento da democracia. Lembra que na democracia o escravo, a mulher e o estrangeiro não tinham direito à participação política. Estavam excluídos desse processo, para a gente perceber como se dá o xenofobismo dentro da sociedade, tá bom? É importante lembrar que as duas principais cidades da Grécia, Atenas e Esparta, também tinham um comportamento social diferente. Em Atenas, por exemplo, as mulheres não tinham direito a nada, certo? Só a contribuir para a formação familiar, a criação dos filhos, reprodução e matrimônio. Em Esparta já era diferente. A mulher era bem tratada porque na sociedade espartana acreditava-se que ela ia gerar o bom militar espartano. Então, desde sua primeira infância, ela recebia treinamento físico, boa alimentação, instrução, para ser uma boa mãe. Mas quando ela não queria ser mãe ou não podia gerar filhos, ela podia servir também às ordens militares do exército espartano, tá? É para a gente perceber como as cidades-estados eram diferentes, inclusive no comportamento social. Outro ponto importante da história da Grécia, que a gente precisa falar para fazer a prova do Enem, é a questão da religião, tá? A religião grega é o que nós conhecemos como mitologia grega, uma religião politeísta que acredita em deuses antropomórficos. Antro significa humano, significa que esses deuses tinham personificação, cara e corpo de homem. Lá no Egito Antigo, por exemplo, os deuses eram antropozoomórficos, porque eles eram metade humanos, metade animais. Aqui na mitologia grega, não. Eles eram apenas humanos, tá certo? Ah, professora, queria saber umas características diferenciadas a respeito do processo de mitologia. Você pode encontrar lá na prova do Enem uma questão de atualidades que fale sobre mitologia. Se não tivesse acontecendo a pandemia, nós estaríamos no ano de 2020 vendo acontecer mais uma grande Olimpíada, mais um campeonato de Jogos Olímpicos, que tiveram origem aqui no processo religioso da Grécia. Por quê? Porque os gregos criaram os Jogos Olímpicos como se fosse uma grande manifestação de agradecimento à principal divindade da religião grega, que era Zeus, tá bom? Lembra que eles acreditavam numa divindade principal, que era o Zeus, e acreditavam em outros deuses, em semideuses, em titãs, que eram grandes criaturas que protegiam esses deuses, tá certo? É importante lembrar também sobre a religião da Grécia, sobre a mitologia grega, que não havia pecado, tá? E eles acreditavam na imortalidade da alma. Aí alguém pode perguntar, professora, como é que uma religião não acredita em pecado? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os deuses gregos, eles se comportavam como humanos, certo? Se eles condenassem o comportamento humano como pecado, eles estariam condenando os seus próprios comportamentos, certo? Então, não há pecado e nem necessidade de perdão de pecado na mitologia grega. Um desenho legal para a gente se ligar como é que funcionava a mitologia grega é o desenho do Hércules, tá? Existem filmes também, o Percy Jackson é um filme que fala disso. Existem filmes e desenhos que mostram a realidade, como os deuses se comportavam em relação a essa prática da mitologia, tá certo? Então é importante lembrar, religião politeísta, vários deuses, mas tem uma divindade principal, que é o Zeus. Aí alguém pode perguntar, professora, por que Zeus era o todo-poderoso do Monte Olimpo? Inclusive ele era quase da idade dos irmãos, mas ele aparecia sempre com a imagem de mais velho, barbudão, branca e tal, a barba. A história da mitologia ela é um pouco engraçada para a gente que não tem essa crença. Mas ela diz o seguinte: todos os deuses do Monte Olimpo são filhos de uma relação amorosa muito conturbada entre o céu e a terra.
Todas as vezes que eles tinham uma noite de amor, a terra engravidava. E o céu, para não perder todo o seu poderio, acabava comendo, engolindo essa criança assim que ela nascesse, certo? O que acontecia? A terra engravidou 12 vezes, do céu, e os 11 primeiros bebês foram engolidos. No 12º, a terra falou assim, rapaz, eu não vou dar esse bebê para esse céu, não. Eu vou esconder essa criança. E dito e feito, a criança nasceu, ao invés de entregar a criança para o céu, a terra enrolou a criança. Enrolou uma pedra em panos e entregou para o céu. Ele, como já tinha engolido 11, botou a pedra para dentro, nem viu se era criança nem nada, e engoliu também. A terra, de maneira muito discreta, criou e treinou militarmente esse último filho, para que esse filho pudesse salvar os outros irmãos que estavam na barriga do pai. Dito e feito, essa criança era Zeus. Quando Zeus chegou à idade adulta, ele entrou em guerra com o pai, que era o céu, abriu a barriga do pai e retirou os 11 irmãos vivos lá de dentro. Por isso é que ele é considerado a principal divindade do Monte Olimpo, porque ele salvou a história da mitologia que estava toda presa na barriga do pai, que era o céu, tá? Para gente que não crê nessa história de religião, chega a ser engraçado. Mas para as civilizações da antiguidade era muito sério e eles acreditavam realmente nisso, tá bom? Olha só, além de religiosidade, os gregos deixam para a gente também heranças no campo artístico. A arquitetura grandiosa. Quem nunca abriu um livro de história e viu lá a arquitetura do Partenon, que estava bem no centro político de Atenas e tudo mais. A arquitetura dos gregos é grandiosa e ela vai gerar grandes obras, tá? Cada povo de cada cidade tem uma estrutura arquitetônica diferenciada. Na literatura, eles vão contribuir com o nascimento da literatura épica, que é aquela criada pelo Homero, que a gente até falou dele aqui, ó, no período homérico, tá bom? A literatura épica, ela conta a história dos grandes homens, dos grandes cavaleiros, das grandes batalhas. O Homero escreveu 2 obras, uma chamada Odisseia e a outra chamada Ilíada. E em Ilíada ele vai relatar a história da Guerra de Troia, contando a história de uma grande guerra que aconteceu no período homérico na Grécia. E em Odisseia ele vai contar a vida de um grande cavaleiro, que foi o cara que venceu a Guerra de Troia para os gregos. Tá? Então, a literatura épica, ela passa por esse perfil. Eles vão deixar também a criação do teatro, inclusive aquele símbolo, aquelas 2 máscaras que simbolizam o teatro, uma carinha triste, uma carinha feliz, foi inventada pelos gregos, porque eles criaram as tragédias como peças teatrais. E, por fim, as esculturas, que sempre representavam a beleza do corpo e a beleza da alma. No campo das ciências, os gregos vão deixar muitos legados também. A medicina não é uma ciência deixada pela Grécia, porque tudo que eles conheciam de medicina, eles copiaram do Egito, certo? Mas no campo das ciências humanas, os gregos vão se desenvolver muito, e no campo da matemática também, certo? A gente pode dizer que a história vai nascer na Grécia como uma disciplina, a filosofia, que é a mãe de todas as ciências, vai ser desenvolvida como grande disciplina clássica dentro da Grécia, a partir de 3 grandes filósofos, que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos ter o desenvolvimento da matemática também, com Tales de Mileto, com Isósceles, certo? Que é um cara que vai estudar a criação de um triângulo, tá? Então, os gregos vão deixar um legado científico muito grande para a gente, tanto no campo das ciências humanas, quanto no campo da matemática, certo? Queridos, um abraço para todos, até a nossa próxima aula.